Pastor Silas Alves, em nome do Senhor Jesus, ministrando a palavra de Deus nesse devocional. Pastor Silas é o pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Vales das Virtudes, ou Campo Limpo. Vale das Virtudes. O presidente é que manda. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria, uma satisfação enorme poder estar participando de mais uma GO da nossa convenção, a Comadesp. Eu quero louvar a Deus, porque Deus é bom, e nós estamos aqui nesta manhã para juntos adorarmos ao Senhor, juntos aprendermos a palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Carlos Roberto. Deus continue abençoando, e eu já disse para ele que ele é um exemplo de liderança para esta geração, e eu me espelho bastante no pastor Carlos, na sua maneira de liderar. Na pessoa do pastor Carlos Roberto, quero também louvar a Deus, ser grato a Deus pela vida da diretoria da nossa Comadesp e a todos os pastores presidentes e pastores convencionais que aqui estão nesta manhã. Amém, irmãos? Quando eu recebi a informação de que eu iria trazer uma palavra nesta manhã, deste sábado, neste devocional, eu confesso aos irmãos que eu tremi na base e estou tremendo até agora, irmãos. Pastor Edivaldo ontem falou que ele ministra mais de 50 anos, pastoreia, e sempre quando ele tem oportunidade, ele treme e dá aquele friozinho na barriga. E eu também não sou diferente. Eu tenho bem pouco menos tempo e o friozinho na barriga está aqui, mas eu acredito na direção do Espírito Santo, e Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com os amados aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 19. Evangelho de João, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 38. Glória a Deus. Todos acharam? Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por meio dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, como as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Amém, irmãos? Quero louvar a Deus pela vida também dos meus companheiros, pastores que trabalham junto conosco ali no Ministério Vale das Virtudes, meu filho o presbítero Igor, meu irmão que é o vice-presidente, pastor Marcos, e todos os outros companheiros que nos acompanham nesta manhã. Glória a Deus. Não posso também deixar de fazer menção, meus amados irmãos, do nosso saudoso pastor Sebastião Antônio Alves. Eu sou filho do pastor Sebastião. Pastor Sebastião Antônio Alves foi o primeiro vice-presidente dessa convenção e foi por muitos anos tesoureiro também dessa convenção. E se eu estou aqui nesta manhã, eu devo primeiramente a Deus e pela confiança do pastor Sebastião na minha pessoa, não como filho apenas, mas reconhecendo aquilo que Deus tinha na minha vida. E quem conheceu o pastor Sebastião sabe de quem eu estou falando, de um homem reto, um homem íntegro, e um
verdadeiro pastor assembleiano. Um assembleiano original, um assembleiano raiz. E eu estava conversando com o pastor Gessé, e eu disse que mesmo que eu queresse, eu não poderia fazer nada diferente dentro do legado que o pastor Sebastião deixou no nosso ministério em Vara das Virtudes. E pensando em tudo isso, eu busquei uma palavra da parte de Deus, porque o tema da nossa convenção é valorizando o legado recebido. Eu estou vivendo esse legado. Há 3 anos atrás, o Senhor recolheu o pastor Sebastião e eu assumi o ministério Vara das Virtudes. Um legado forte, um legado de peso, um legado de autoridade, um legado de vida santa, um legado de crescimento. Não tem como não falar dele. Um homem de 4ª série, mas que foi usado de uma maneira extraordinária para que Deus pudesse fazer a diferença em uma região em São Paulo. E há 3 anos eu assumi a igreja, o Ministério Vara das Virtudes. Então o tema da convenção se encaixa dentro daquilo que eu estou vivendo, valorizando o legado recebido. E no texto que nós lemos, queridos, um texto bastante conhecido, quando João narra como foi o sepultamento de Jesus. E João começa dizendo assim: depois disso, depois do quê? Depois que Jesus foi traído, Jesus foi esbofeteado, Jesus foi preso, Jesus foi condenado. Depois disso, olha o versículo de número 38. Depois disso, depois do quê? Depois que Jesus foi levado diante de Caifás, depois que colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, depois que o fizeram carregar a cruz até o Gólgota, ou até o Calvário, depois que pregaram aqueles cravos nas suas mãos e nos pés, e o crucificaram naquela cruz. Depois disso, depois que lhe deram o vinagre, e o texto diz que ele bebeu o vinagre, e depois que Jesus deu o brado: está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Depois disso, Jesus está naquela cruz. O evangelista Marcos relata que quando José de Arimateia, porque os 4 evangelistas narram este fato, e Marcos ele destaca que quando José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para Pilatos, Pilatos pediu para um dos soldados ver se ele já estava morto. E o texto nos diz que os soldados se aproximaram do primeiro malfeitor e viram que estava vivo. Se aproximou do segundo malfeitor, ele estava vivo. Mas quando eles se aproximaram em Jesus, ele já estava morto. E um dos soldados cravou uma lança do seu lado. E a Bíblia nos diz que saiu água e sangue. Depois que Pilatos confirmou que Jesus já estava morto, eles entregaram o corpo para José de Arimateia. E olha aqui para mim nesta manhã. O corpo de Jesus estava na cruz. E segundo alguns historiadores, alguns comentários bíblicos, os romanos, se alguém não requeresse o corpo do condenado, eles jogavam o corpo numa vala comum. Ou até jogavam aos cães o condenado. Mas se algum amigo ou algum parente requeresse o corpo
do condenado, os romanos cediam o corpo para ser sepultado. E eu estava refletindo, pastor Carlos, sobre essa passagem, sobre esse acontecimento. Aonde estavam os discípulos neste momento em que o corpo de Jesus precisava de ser cuidado, de ser sepultado? Tinha uma profecia do profeta Isaías, no capítulo 53, que o corpo seria sepultado entre os ricos. A profecia tinha que se cumprir, mas os discípulos, aqueles que andavam com Jesus diariamente, aqueles mesmos discípulos que alguns dias atrás, um queria ficar à direita e o outro à esquerda de Jesus. Agora que o corpo de Jesus está crucificado, morto, eles fugiram. E no capítulo 20 do Evangelho de João, a Bíblia nos diz que eles estavam dentro de uma casa e com medo, certamente pensando, se fizeram com Jesus o que fizeram, e com nós? Vamos ficar escondidos mesmo. Porém, aleluia, José de Arimateia e Nicodemos, o texto diz que eles serviam ao Senhor ocultamente. E eu tenho para mim, pastor Luiz, que Deus estava guardando aqueles homens para aquele momento. Aleluia. Eles serviam ao Senhor secretamente. José de Arimateia era senador da República de Israel. Mateus relata que ele era um homem justo, um homem íntegro. Nicodemos é aquele que teve que ter com Jesus no capítulo 3 à noite, e provavelmente servia ao Senhor também secretamente. E eu tenho para mim, vou repetir, que Deus guardou aqueles homens para o momento certo, porque o corpo de Jesus não podia ser jogado numa vala comum. O corpo de Jesus não podia ser jogado aos cães. O corpo de Jesus tinha que ser sepultado e num túmulo novo, num túmulo que ninguém tinha sido sepultado ainda. Glória a Deus. Glória a Deus. Se fosse pelos discípulos, o corpo de Jesus tinha sido jogado numa vala comum. Mas jamais, jamais o Senhor permitiria que o corpo de Jesus, aleluia, o Filho de Deus, fosse, aleluia, jogado numa vala. Jamais o Senhor permitiria. Deus sempre tem os seus na hora certa, para que possa, aleluia, fazer aquilo que é necessário fazer. Glórias ao Senhor. Os discípulos com medo fugiram. Tomé nem se viu mais, se esconderam. Mas José de Arimateia apareceu na hora certa. E eu quero nesta manhã dizer, nós estamos vivendo dias difíceis, dias maus, onde o corpo de Cristo, que é a igreja, está sendo atacado de uma maneira terrível. A sociedade, as ideologias estão apertando, querendo espremer a igreja, o corpo de Cristo. Mas nesta manhã tem um batalhão de homens aqui, como José de Arimateia, como Nicodemos. Se eles estão correndo, se tem alguém com medo, se tem alguém se acovardando, mas tem José de Arimateia, cheio de ousadia. Eu quero o corpo de Cristo para mim. Eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar do corpo de Jesus. O corpo de Jesus não pode ser jogado numa vala comum. E deixa eu dizer uma coisa aqui nesta manhã, com muito temor e tremor. Tem muitos que estão jogando o nome da igreja numa vala, escandalizando. Só que Jesus alertou, irmãos, que é inevitável não acontecer os escândalos. Capítulo 17 de Lucas. É impossível Deus impedir o escândalo. Foi Jesus que disse. É inevitável. Mas ai daqueles por onde vem o escândalo.
O escândalo pode acontecer, mas ai daquele que Deus guarde a minha vida e guarde a sua vida, para que escândalo não venha acontecer e o nome da igreja, aleluia, venha ser jogado na lama, na vala. Deus não chamou nós para dar escândalo, Ele nos chamou para cuidar do corpo dele, que é a igreja. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O que se fazia com o corpo de um condenado era isso. Porém, Jesus não era um condenado comum. Ele não era qualquer um. Aonde estavam os discípulos que estavam com Jesus todos os dias? Porque, irmãos, quando tem pão e tem peixe, irmão, e tem milagre, é fácil. É bênção, não é? Tem pão, tem peixe, tem milagre, tem morto ressuscitando, tem cego enxergando, tem gente querendo ser pastor, querendo ser obreiro, porque tem pão e tem peixe. Eu quero ver faltar pão e peixe. Eu quero ver o corpo morto. Eu não quero aqui denegrir os discípulos, porque nós sabemos o resultado deles, mas um momento, e não quero ferir o texto também não. Não quero ferir a hermenêutica não, a exegese do texto não. O corpo aqui simboliza a igreja. Os discípulos nesse momento foram covardes. E quantos não estão sendo covardes, escandalizando e não cuidando daquilo que Deus deu para ele, ou que Deus entregou. Tem pão, tem peixe, eu estou cuidando da igreja. Tem milagre, eu estou lá. Mas se Deus permitir que a prova venha e o corpo não dê nada, pastor Rubens, eu estou lá também. Aleluia, eu estou lá porque o corpo é de Cristo, a igreja é de Cristo, é a noiva do Cordeiro, e Ele vem buscar a noiva do Cordeiro. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Nós estamos sendo abençoados esses dias. Ontem nós ouvimos 4 mensagens e à noite também o culto foi extraordinário e podemos sentir a presença de Deus. Porque Deus fala no meio da igreja. Não precisa de inovação, não precisa de trazer palhaço para o púlpito, não precisa de trazer gente de renome. O que precisa é da presença de Deus. É por isso que Moisés disse: Senhor, não nos faça subir ou sair daqui se o Senhor não for conosco. Mas eu vou enviar um anjo no meio de vocês. Um anjo basta. Não, não queremos anjo, nós queremos a tua presença. Oh, glória a Deus. A presença do Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia, glórias ao Senhor. José de Arimateia arriscou a sua posição, ele arriscou a sua posição, ele era senador, ele arriscou a sua posição, ele correu um grande risco, mas ele foi até Pilatos, der o que der, mas o corpo de Jesus não vai ficar assim. Oh, glória a Deus. E nessa última hora Deus precisa de homens assim, como José de Arimateia, que se exponha. Se for preciso de morrer, ele morre. Mas o corpo de Jesus ninguém toca, ninguém joga numa vala, porque o corpo de Jesus é santo. Oh, glória a Deus, aleluia. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, aleluia. Nós estamos vivendo dias de inovações. Nós estamos fazendo uma reforma no nosso templo, contextualizando algumas coisas. O legado ficou, mas é natural você contextualizar algumas coisas que é necessário. Mas não essa mudança, essa extravagância que estão fazendo por aí.
pode tudo, vale tudo. O único que não manda na igreja é o pastor. Eu fui pregar em um certo local e o bilhetinho toda hora chegava. Era a esposa do pastor que mandava na igreja. Uns 12 bilhetes. Deus não entregou a igreja para sua esposa, meu querido. Sua esposa é sua companheira. É mulher que Deus colocou ao seu lado para te auxiliar. Mas Ele não entregou a igreja para sua esposa, não. Foi José de Arimateia que foi lá, Maria e os outros estavam escondidos, ou de longe, né? João estava com elas, mas de longe. Foi José de Arimateia que foi lá e pediu o corpo de Jesus. Tem muita coisa acontecendo de ruim nas igrejas aí, algumas inovações, irmão, por influência das mulheres. As mulheres são uma bênção, e ai de nós se não fosse elas. Porém, no lugarzinho delas, dando glória a Deus, aleluia. Mas Deus entregou a igreja para você, querido, e recebe a palavra nesta manhã. Deus entregou a igreja para você, pastor. É para você. Vou dizer uma coisa aqui nesta manhã, irmãos, com temor e tremor, em nome de Jesus. Primeira vez que eu ministro aqui na convenção, e talvez seja a última, acredito que não, porque o pastor Carlos é homem de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Se Jesus quisesse, se o Espírito Santo quisesse, se o Senhor quisesse mulheres como pastora, Ele tinha deixado uma no Novo Testamento. Porque, irmãos, capítulo 8 do Evangelho de João, de Lucas, a Bíblia fala que as mulheres serviam ao Senhor com as suas fazendas. Os discípulos só viviam ali, irmão, e às vezes queriam impedir milagre de Jesus, como a mulher cananeia, o cego de Jericó, mas as mulheres estavam ali servindo a Jesus com as suas fazendas. Agora Jesus foi morto, ressuscitou, é assunto ao céu, tem que escolher alguém para ficar no lugar de Judas. As mulheres estavam lá, irmão. Pastor Carlos, se eu tivesse lá, se pedisse a minha opinião, pastor Rubinho, eu falaria assim, coloca a mãe de Jesus. Oh, irmão, põe a mãe de Jesus, não precisa ter sorteio aqui. Para que sortear? Maria Madalena está aí, Joana, mulher de Cusa, está aí também. Essas mulheres acompanharam Jesus, serviram ao Senhor com as suas fazendas. Para que fazer sorteio? A minha sugestão, pastor Gessé, era essa: Maria, mãe de Jesus, ou Salomé. Não se discutir o assunto. Irmãos, a Bíblia é taxativa. Nós estamos querendo arrumar coisinha para poder fazer aquilo que não é a vontade de Deus, aquilo que a gente quer. Aí quando vai escolher os 7 varões, a igreja que escolheu, o texto é claro, eles escolheram 7 varões. Aleluia! E eu tenho certeza que naquela igreja primitiva tinha mulheres também, tinha irmãs. As irmãs, elas mesmas se levantaram, 7 homens varões. 7 homens varões. Mulher prega melhor do que eu, ensina melhor do que você, prega melhor do que você, mas Deus não chamou elas para o ministério. Eu sei que é difícil dar glória a Deus, mas Deus não chamou. Deus chamou você e entregou a igreja para você. Cuida da igreja do Senhor, cuida do corpo de Cristo, e Deus vai te honrar. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Mas pastor, o que tem? O que tem? É o feminismo também entrando na igreja, de uma forma sorrateira, ou às vezes, sabe, direta. E que essa palavra acima de prevenção. Se você está sendo pressionado, entenda nesta manhã, o cajado está na tua mão, ministério é para você, Deus entregou para você, tem autoridade de Deus, aleluia, deixa Deus usar as mulheres. Eu conheço missionário, eu fiquei na casa de uma missionária nossa, em Moçambique, 7 dias, e eu fiquei envergonhado. Fiquei envergonhado porque todo dia, 3 horas da manhã, ela dormia no quarto e eu na cozinha, era 2 cômodos.
junto com um diácono, num lugarzinho chamado Muxungue, onde tem muita feitiçaria. O pastor Jessé conheceu lá. Nós temos uma igreja hoje com 200 ou 300 crentes ali. E todo dia, 3 horas da manhã, eu acordava com o gemido daquela mulher. Que mulher corajosa, irmão, valorosa. Uma mulher de Deus. Fez a obra de Deus por 17 anos em Moçambique. Mas ela entendia, compreendia o que Deus tinha para ela. Aleluia. Ela fez a obra de Deus, porém, entendeu que não precisava de ser levada ao pastorado, de ser consagrada, levada ao ministério. Oh, irmãos, aleluia, nós estamos vivendo um tempo diferenciado, porém, a palavra de Deus permanece a mesma. Se eu achasse base, eu separava também, que eu conheço algumas irmãs do nosso ministério que tem, eu separaria também, mas Deus não chamou. José de Arimateia pede para Pilatos o corpo de Jesus e coloca num sepulcro novo. Oh, glória a Deus, porque ele se preocupou com o corpo de Cristo. Será que nós estamos preocupados de verdade com o corpo de Cristo? Ou nós só queremos status? Porque, irmãos, cuidar da igreja gera sofrimento. Gera sofrimento, a pressão é enorme. Está nesse tempo ainda, pastor? Eu falei, não, eu sou pastor assembleiano. Eu respeito as comunidades. Respeito os tradicionais, são nossos irmãos. Porém, irmãos, nós estamos aqui nesta manhã numa convenção das Assembleias de Deus do estado de São Paulo. Nós estamos numa convenção da Assembleia de Deus. Aleluia! E se nós estamos numa convenção da Assembleia de Deus, a linha é assembleiana. Aleluia! Aquilo que é pregado e ensinado é para pastores assembleianos. Se tiver algum encontro aí dos tradicionais de alguma comunidade, eles vão ter o teor e a doutrina deles, o ensinamento deles. Mas nós estamos numa convenção das Assembleias de Deus do Brasil. Aleluia! E eu preciso de entender que os nossos patriarcas deixaram um legado e nós precisamos de manter esse legado para a glória de Deus. É o corpo de Cristo e o corpo de Cristo tem que ser cuidado e cuidado com muito zelo. Eu me lembro agora do que aconteceu no deserto, irmãos. Alguns pensam que as tribos de Israel, elas andavam dispersas, andavam cada um no seu, sabe, um para lá, outro para cá. Mas no livro de Números, capítulo 2, o texto nos diz que houve uma organização no meio das tribos fantástica. Eram 12 tribos. Cada tribo foi numerada e a tribo de Judá teve mais homens acima de 20 anos. O exército de Judá, de Dan, de Naftali, e cada um foi no seu lugar. Olha a organização deles. Um à esquerda, outro à direita, outro atrás, outro na frente. Moisés e os levitas no meio, que eram os que guardavam, que cuidavam do tabernáculo. E aquele exército ia, e o texto diz que cada um tinha uma bandeira. Cada tribo tinha uma bandeira. Segundo alguns historiadores, a tribo de Judá tinha uma bandeira vermelha. E alguns são mais ousados e dizem que tinha um leão nela. A de Dan tinha outra cor. E assim por diante. E elas iam marchando. E quando o povo de Jericó ouviu falar do que tinha acontecido com o povo de Israel no deserto, que o mar vermelho se abriu, Raabe disse para aqueles 2 espias:
Quando nós ouvimos e ficamos sabendo que eles estão vindo, que vocês estão vindo, o nosso coração foi como se sumisse. Nós estamos temerosos, porque vem um grande exército aí, todos organizados, e cada um com a sua bandeira. Ô irmão, entenda, Deus entregou a bandeira para a Assembleia de Deus. Deus entregou a bandeira para a Assembleia de Deus, entregou a bandeira para a Batista, para a Presbiteriana, para a comunidade tal, X ou Y, mas para a Assembleia de Deus, Deus entregou uma bandeira. E essa bandeira tem que estar hasteada, aleluia, tem que ser amada, tem que ser considerada e respeitada. Glória a Deus. Nós temos uma bandeira, a bandeira dos outros é azul, amarela, a nossa é branca. Vamos manter a nossa bandeira branca da Assembleia de Deus. E é importante no texto que Judá, por ser que tinha mais número de soldados, de homens acima de 20 anos, ela ia na frente, pastor Vitor, liderando o exército. Olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa aqui nesta manhã. Qual é a maior denominação do Brasil, ou talvez do mundo? Assembleia de Deus. É a maior denominação, pelo menos do Brasil. Ontem foi dito aqui, quase 30 milhões de pessoas, de crente. Por que ficar correndo atrás? Por que ficar querendo copiar? Se nós somos a maioria, e Deus tem abençoado essa igreja de uma maneira extraordinária. Vamos hastear a bandeira com gozo, com alegria e com autoridade. Somos assembleianos sim, até Jesus voltar. Aleluia! Eu não tenho vergonha de dizer, eu sou assembleiano. Sou crente em Jesus, mas sou das Assembleias de Deus do Brasil. Com orgulho, levanta a bandeira com graça e com força. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. O Senhor precisa de homens como José de Arimateia, como Nicodemos, que invista no corpo. Cuidado, não solte, não libere. Momento de crises, eu vou deixar do jeito que está, senão vou liberar. A preocupação com os jovens. Sabe o que falaram para mim, quando eu assumi a igreja? Você vai ter problema com a mocidade. Eu falei, problema a gente tem com os jovens sempre, né, irmão, moçada, adolescentes. É uma fase da vida deles que é natural, que dá mais trabalho. Mas alguém me disse, você vai ter problema com jovens, dificuldades com jovens. Irmãos, a Assembleia de Deus nunca precisou, irmão, de inovação para segurar jovem, não. Não. A Assembleia de Deus nunca precisou de inovação para segurar jovem, não. O que segura jovem na igreja, irmão, é um pastor cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos terceirizando eles. Eu tenho um líder de jovens ali, o pastor Jairo, e o meu filho Igor, que é presbítero, são líderes da mocidade, mas o pastor dos jovens sou eu. Sim. Irmãos, apenas para ajudar o que o pastor Silas está dizendo, eu disse aqui para o pastor Carlos, domingo passado terminamos o nosso culto no templo sede, e no decorrer do culto foi feita aquelas apresentações que nós, pastores assembleianos, sempre fazemos, né? Tinha mais de 25 irmãos de outras igrejas visitando a nossa igreja, o templo sede, irmão. Mais de 25 foi apresentado. Aí no final do culto, um dos obreiros falou, aí Deus abençoou o coral, a orquestra, a mocidade, uma mensagem que Deus usou um dos nossos pastores para ministrar. Aí terminou o culto, um dos obreiros disse assim, pastor Luiz, eu quero ver o que muitas igrejas vão fazer quando acabar as invenções para segurar os crentes. Porque quem segura crente, irmãos, é a palavra. Palavra de Deus, aleluia. Inovação para segurar a moçada. Então tem que. Não sou contra, irmão, as comunidades que pintam a parede de preto, cada um faz o que quer, mas a Assembleia de Deus não precisa disso para segurar jovens. Para fazer uma vigília hoje, irmãos, as vigílias de hoje é um congresso noturno. 5 pregadores e 10 cantores.
Vigília que eu conheço, pastor Carlos, é 2, 3 horas de oração, depois se tem um culto, depois volta a orar novamente. Mas hoje é um congresso noturno, grande vigília. É melhor colocar congresso noturno. Com comida. Agora vigília assembleiana, genuína, original, aleluia. Os jovens vêm, você põe eles para orar, você dobra os joelhos também, e Deus sustenta eles na igreja. A igreja não é minha, é a igreja do Senhor. Eu já pastoreei congregação, já dirigi 9 congregações para estar hoje como presidente. Eu uso dizer que eu não caí de paraquedas, dirigi 9 igrejas, congregações. Fiquei 8 meses em alguma, o pastor, quando estava começando a crescer, Deus abençoou, o pastor ia lá, agora eu preciso de você naquele lugar. E eu estive em congregação, que alguém disse, aqui você não vai fazer aquilo que você quer fazer, ou que você faz em outro lugar. Eu disse, nós vamos fazer para a glória de Deus e não vai sair ninguém. Porque quer profetizar com a igreja? Pastor profetiza para a igreja assim, irmãos. Eu vou ensinar a palavra de Deus como ela é, e o Espírito Santo não vai deixar ninguém sair. Ninguém vai sair. Porque eu estou ensinando a palavra de Deus. E se você estiver ensinando a palavra de Deus, aleluia, o Espírito Santo se encarrega de cuidar, aleluia, ele se encarrega de segurar no arraial. Oh, bendito é o nome do Senhor. Já estou encerrando. Quantos se acovardam? Quantos estão com medo? Mas sempre o Senhor tem alguém que aparece na hora certa, que se expõe com a intenção de ver o corpo de Jesus cuidado, zelado, sepultado no sepulcro novo. Aleluia. E a igreja segue caminhando. Oh, queridos, que o Espírito Santo possa trabalhar em meu e em nossos corações, e nos fortalecer, e nos renovar, e nos encher de graça, para que possamos cuidar do corpo de Cristo, como deve ser cuidado. Ontem nós fomos abençoados aqui. O pastor de Araraquara falou sobre a teologia, o liberalismo teológico, falou sobre a teologia progressista. Precisamos sim de combater essas teologias que têm trazido muitos problemas para a igreja, mas é preciso de ter um equilíbrio. Tem muita gente que está se atendo só aí. Ontem nós fomos abençoados pela palavra do pastor, mas é necessário também, irmãos, entender que a igreja tem que ser ensinada no seu dia a dia, porque a boa doutrina gera bons costumes. Falar em costumes hoje, irmão, é falar em legalismo, tradicionalismo. Como assim? A doutrina gera bons costumes. Quanto tempo tem que você não lê 1 Timóteo 2:9 na igreja sua? 1 Timóteo 2:9. Tem ceia que eu mando os irmãos abrir a Bíblia. Abra a Bíblia em 1 Timóteo 2:9, irmãos. Eu quero que a mocidade abra a Bíblia em 1 Timóteo 2:9. Quanto tempo tem que a gente não lê, que você não lê 1 Timóteo 2:9? É aquela história, pastor, da irmã, que toda vez que o pastor ia ensinar, ele encontrava alguns versículos e dizia, isso aqui foi para o tempo da igreja de Corinto. Essa aqui Paulo falou para aquele tempo. Não, isso aqui Paulo disse, irmão, mas é só para aquele tempo. Aí sabe o que ela fazia? Ela rasgava o versículo. Já que não é para agora, então eu vou tirar o versículo daqui. E ela foi tirando, irmão. Toda vez que o pastor dizia que aquele versículo não era para o nosso tempo, ela rasgava o versículo. Um dia, o pastor percebeu que a Bíblia estava meio rasgada. Ô, irmã, o que a irmã está fazendo com a sua Bíblia, irmã? Ela disse, pastor, toda vez que o senhor fala aí que o versículo não é para o nosso tempo, eu tiro ele daqui, eu rasgo. Deu para entender, irmão? Já que não serve para hoje, para que ficar lendo? Para que ficar examinando?
Para que ficar aplicando se não vale para hoje? E ela rasgou muitos versículos, irmão. Porque tem pastor aí, irmão, que tem versículo que não serve para ele mais. É lá para o tempo de Corinto, isso, irmão. Ficou lá para trás. Se a gente for rasgar, irmão, os versículos que muita gente não está ensinando mais, não lendo para a Bíblia, para a igreja, fica muito versículo aí fora da Bíblia. Mas que o Espírito de Deus possa, aleluia, fazer nós entendermos que os 66 livros da Bíblia, aleluia, tem que ser aplicado. E 1 Timóteo 2:9, eu vou até fazer questão de ler. 1 Timóteo 2:9, eu vou fazer questão de ler aqui. Será que nós não esquecemos ele já? 1 Timóteo 2:9. Quer ver? Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestido preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Hoje está difícil ler um versículo como esse, irmão. As mulheres podem... Irmão, a gente vê cada live por aí, irmão. As irmãs com as calças, irmão. E vou falar aqui para vocês aqui. E o capu de fusca, irmão. De frente com a live, de frente com a igreja. E o pastor, irmão, no meio. É só aplicar esse versículo lá, é só ensinar. Calças apertadas, roupas extravagantes. E a igreja sendo envergonhada. Mas o pastor que ama o corpo de Cristo, que ama a igreja, ele ensina a palavra, aleluia, e o Espírito de Deus faz as irmãs, os jovens entender que é preciso de viver a palavra de Deus. Pastor, mas tem que fazer a exegese. Mas a hermenêutica ensina que a primeira coisa que tem que fazer quando você lê um texto é interpretar ele literalmente. A hermenêutica ensina isso. Quando você lê, você interpreta ele literalmente, o que está escrito. Depois você pode fazer exegese, mas literalmente está dizendo, as mulheres têm que andar composta, com pudor, com vergonha. É assim que Deus quer para a igreja. É assim que Deus quer um pastor que zela, que cuida do corpo de Cristo. Aleluia. E que esta palavra nesta manhã possa surtir o efeito necessário. Aleluia. E o nome do Senhor ser glorificado. Porque as coisas vão ficar pior. Vão se apertar cada vez mais. Mas o Senhor está à procura de homens como José de Arimateia. Homens como Nicodemos. Você sabe o valor, irmãos, da especiaria que Nicodemos levou? Maria derramou um unguento aos pés de Jesus, ou nos pés de Jesus, que valia 300 denários. Um ano de um trabalhador. Já Nicodemos, ele levou 34 quilos de especiarias. Segundo alguns historiadores, tinha um valor de 100 anos de um trabalhador. E ele pegou o que ele tinha de mais de valor, aleluia, e colocou naquele lençol. E ele e José de Arimateia cobriram, enrolaram o corpo de Jesus e colocaram naquele sepulcro novo. Eles amavam de fato o corpo de Cristo. Eles amavam de verdade o corpo de Cristo. Eles amavam de verdade o corpo de Cristo. Você ama de verdade o corpo de Cristo ou só quer a lã? Ou só quer pegar o dinheiro no final do mês? Conheço um obreiro me procurou. E ele disse, pastor, fui falar com o meu pastor que o telhado voou por causa de uma tempestade. E eu dirijo a congregação tem 3 anos. E eu disse, pastor, me ajuda a fazer esse telhado. O pastor mandou alguém ir lá ver se era verdade. Viu e depois não ajudou. Aí ele passou para mim, e eu sei quanto que ele tira na boca do caixa.
O salário dele é de 46 mil reais. E ele não teve coragem de fazer o meu telhado. Se é verdade do moço ou não, não sei. Ele me passou isso. Mas que nós sabemos que isso acontece, acontece. Porque ter a lã e usufruir do corpo, muitos querem. Mas amar como Nicodemos e José de Arimateia amou, é para poucos. Eu estou encerrando nessa manhã. Mas eu sinto o Espírito Santo queimar no meu coração aqui nessa manhã. Aleluia. Isso não é para qualquer um, isso é para poucos. É para poucos. Mas que o Espírito Santo possa nos ajudar a entender que o corpo de Cristo precisa de ser valorizado. O obreiro é abençoado, o pastor é abençoado por causa do corpo, por causa da igreja. Porém, não é por causa disso que eu estou lá e nem você. Nós estamos lá porque o corpo de Cristo tem que ser cuidado, preservado. Porque Jesus vem buscar uma igreja santa, pura, aleluia. Nós vamos ao encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o pastor Carlos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar ao Senhor. Aleluia. Se você puder colocar sua mão no coração agora, em nome de Jesus. Se você puder fazer isso agora, fala: Senhor, eu preciso amar mais o teu corpo. Eu preciso de amar a igreja. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu preciso de amar mais a igreja. Eu preciso me doar mais, Senhor. Eu preciso cuidar da igreja. Eu preciso de ensinar a igreja como deve ser ensinada, Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nos ajuda, Pai, a te servir com fidelidade. Ajuda os teus obreiros, Senhor, a cuidar, a zelar, a ensinar a igreja aquilo que é necessário. Nos ajuda, nos fortalece, nos enche com tua graça, nos enche com teu poder, Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, te agradecendo, Pai. Amém.